Olá, sejam bem-vindos ao Oráculo Político. Hoje vamos comentar acerca do assunto do momento, que é o incidente relativo à chamada greve dos caminhoneiros, né? Então vamos lá, vamos direto ao ponto, mas é evidente que os fatos, né, na medida em que nós em que o oráculo, né, e esse olhar, ele sempre vem em perspectiva. O olhar da história, ele sempre vem em perspectiva, né? Ele não pode ser um olhar bidimensional, né? Que é um olhar moralista. O olhar moralista, ele é bidimensional, né? Ele não é um olhar tridimensional, digamos assim, porque você tem que levar em consideração os desdobramentos da história, né? Os fatos históricos e os períodos dos quais nós estamos vivendo, né? E isso tem a ver com as estruturas do poder, fundamentalmente, né? Então, é nesse ponto que a gente precisa chegar, porque o que se coloca diante desse incidente é necessariamente é, uma questão de ordem substancial e econômica, né? Os caminhoneiros, eles entraram em greve respondendo a um fato político-econômico. É uma reação espontânea a uma conjuntura, porque na medida em que o livre mercado toma conta dos preços dos combustíveis e a gente observa um regime golpista que dentro do espectro econômico acaba é, colocando colocando a conta da crise da instituição Petrobras no bolso do consumidor. E aí quando eu falo consumidor eu falo dos caminhoneiros. A gente entra no cerne da questão, que é o quê? A crise de identidade da classe trabalhadora. Vejam vocês, essa greve, muitos chamam de lockout, mas ela, ela pode até ser um lockout, mas num ponto de vista macro, ela é uma greve. Por quê? Porque apesar de os caminhoneiros eles serem detentores de um respectivo meio de produção, eles na verdade dentro da engrenagem macroeconômica eles fazem parte de quase que uma base, né? Porque a classe trabalhadora, na medida em que ela se transforma em classe média, e esse é um processo que a gente pode chamar de domesticação da classe trabalhadora, que é a sua que é essa construção heterogênea da identidade do trabalhador, ou seja, eu não sou um trabalhador, eu sou um caminhoneiro. Eu não sou um trabalhador, eu sou um funcionário de uma empresa, eu sou um office boy, eu sou um manager, um administrador, um, talvez um profissional liberal, um arquiteto, um engenheiro, entendeu? Essas questões de identidade do trabalhador, elas difundem a ideia macro e homogênea de classe trabalhadora. Essa é a crise contemporânea da classe trabalhadora por conta justamente do crescente potencial de consumo, ou seja, na medida em que a classe trabalhadora vai aumentando o seu potencial de consumo com base na renda, no aumento da sua renda, a gente observa que começa a surgir essa crise de identidade.
Então, se os caminhoneiros respondem a um fenômeno que é macroeconômico, vindo de cima para baixo, transformações que ocorrem dentro da pirâmide econômica, de cima para baixo, né, e dentro desse espectro a gente pode colocar a burguesia como os grandes capitalistas no controle do Estado e as grandes multinacionais responsáveis pela privatização da Petrobras. Então, todo o mercado consumidor decorrente dessa estrutura macroeconômica acaba se tornando a classe trabalhadora. A classe trabalhadora, dentro do regime capitalista, ela se transforma numa classe consumidora, né? Entre aspas, né? Tudo isso exige uma grande fundamentação teórica, mas tudo isso serve para mostrar que a greve dos caminhoneiros ela não é uma greve de classe tradicional, no sentido de que ela não passou por um sindicato, por uma centralização política, ela não é uma greve politizada no sentido de classe, ou seja, eles não estão reivindicando direitos, eles não estão reivindicando melhorias nas condições de trabalho. É uma questão puramente carnal, é uma economia carnal, digamos assim, é uma revolta contra um regime que se apropria, é um sentimento oculto, né? Na medida em que a hipocrisia desses setores que foram que foram a favor do golpe, na medida em que eles começam na medida em que, porque os caminhoneiros, em grande medida, grande parte deles, não a totalidade, foi a favor do golpe. E essa revolta, então assim, surge, os efeitos do golpe acabam se voltando contra os apoiadores do golpe. E essa revolta oculta, na medida em que o orgulho, digamos assim, de direita não deixa não deixa essa humildade ocorrer de responsabilidade no que está acontecendo, mas ao mesmo tempo a revolta contra o golpe move a greve. Essa greve ela é movida por uma revolta contra o golpe, uma revolta que em grande medida ela não é consciente, ela é uma revolta inconsciente ao golpe, né? Porque justamente pelo fato de que a luta contra o golpe ela é uma luta de esquerda. E grande parte desse movimento de greve dos caminhoneiros foi um movimento, acabou se tornando em grande medida um movimento que de maneira consciente de direita, né? Que foi em grande medida esse setor que lutou contra o PT e contra Dilma. Então é complexa a situação, mas evidencia o que? Uma revolta contra o regime golpista. Então, ou seja, é preciso colocar que a base e toda a energia que move essa greve é uma energia contra o golpe, é uma energia de revolta contra o golpe. Nesse sentido, vem a questão que a questão que se coloca, que é justamente a questão do golpe, né? O regime político ele é obrigado a se revelar no intuito de desmontar a greve dos caminhoneiros, né? E aí a gente observa todas essas engrenagens em ação. Então, a Rede Globo fazendo um sensacionalismo colossal em torno de uma propaganda contra a greve, né? A gente vê Michel Temer
acionando as forças armadas. Então todas essas engrenagens golpistas elas começam a entrar em ação para desmantelar a revolta contra o golpe. Então é importante colocar isso, né? Mostrar esse entendimento, né? Contra esse regime, né? Então é importante colocar essas questões e aí a gente tenta avançar um pouco na análise no sentido de encontrar um caminho norteador para as transformações futuras, né? O golpe é importante também olhar a questão macro, né? Voltar sempre para a questão macro. A greve dos caminhoneiros evidencia quem está no controle do regime. Então a gente observa que existem as multinacionais do petróleo envolvidas nisso, né? Então logo que surgiu o acordo do Temer com os caminhoneiros para diminuir o preço do diesel, as ações da Petrobras despencaram. Nós já estamos vivendo uma situação de privatização da Petrobras, né? E aí, mais do que isso, a gente precisa começar a compreender os sintomas dessa greve. O que essa greve revela de sintoma econômico futuro, né? E aí a gente sempre remonta o centro do nosso blog, né? O eixo central do nosso canal, dessas reflexões que a gente coloca aqui, que é o seguinte: se vocês observarem os vídeos anteriores, vocês vão ver que sempre a gente sempre chega na ideia do colapso e como que a gente está entrando nesse colapso gradativamente. A gente está entrando nesse colapso porque o regime golpista ele é o colapso, né? Nós já entramos nele, nós estamos imersos nele. Então essas erupções vulcânicas são erupções vulcânicas de um colapso da economia que vai aos poucos vai se conectando essas interferências econômicas de autodestruição, né, de um regime. O Brasil, ele aos poucos vai sucumbindo, a economia brasileira vai sucumbindo, e nesse sucumbir emerge os comportamentos totalitários de uma classe média que vem perdendo tudo que ela conquistou, uma classe trabalhadora que cada vez mais reprimida por um sentimento fascista, um pensamento fascista que acaba sendo imposto e acaba sendo conduzido por essa questão do combate à corrupção. E aí a gente vai entrando no terreno de um estado de exceção, de um regime autoritário. E essa greve dos caminhoneiros, ela tem esse sentimento dúbio, ela tem essa conotação dúbia. Por quê? Porque na medida em que ela é uma resposta a uma raiva contra o golpe, ela também enuncia, uma enunciação desse colapso iminente. Ela vai enunciando e vai evidenciando os mecanismos desse colapso. Ou seja, é uma classe consumidora, uma classe média que está sofrendo os efeitos de um golpe que ela mesma apoiou, no intuito de que a mentalidade fascista provocada por essa luta moralista contra a corrupção, ela ataca, ela cria toda uma atmosfera antidemocrática, né? No intuito de que a democracia ela passa fundamentalmente pela existência da esquerda e a existência dos direitos dos trabalhadores, né? E de uma identidade da classe trabalhadora enquanto homogeneidade, digamos assim, né? E aí entra a personificação de Lula, né? A ideia do personagem Lula. Então,
a gente sempre tem que evocar o cerne do regime, que é o quê? Se a gente colocar o regime como sendo uma estrutura mental, a gente vai encontrar o quê? A essência de um vírus. É um vírus mental que tá amplamente, de maneira macro e quase que totalitária, digamos assim. Quase não, a gente vê que é um totalitarismo de uma forma de pensar, que é o que? É a ideia moralista do combate à corrupção. Né? É o combate à corrupção como uma cruzada moral. Né? É, é esse moralismo, essa ideia de cura, né, e de destruição do mal, né, pelo bem, que é a ideia da honestidade e como uma coisa pura que precisa eliminar uma série de políticos ou pessoas que são impuras por serem corruptas. Essa ideia da busca pela perfeição moral, ela é uma ideia nazifascista. É sim, ela é uma ideia nazifascista. Então esse é o ponto em questão. Esse é o ponto em questão e esse também é o ponto que levou a esses movimentos de classe média, e aí incluindo os caminhoneiros, no levante contra a esquerda, na ideia de que se associa à esquerda uma ideia de impureza, uma ideia de corrupção. E isso é feito por meio de uma propaganda. E como que a tirania capitalista se apropriou da propaganda, se apropriou dos meios de comunicação e alçou os meios de comunicação a posição de um poder soberano e acima dos três poderes. A gente observou ao longo desse processo todo como que a propaganda totalitária da mídia, dos barões da mídia, né, da mídia capitalista, conduziu, né, e manipulou a Operação Lava Jato, né, por meio do seu principal instrumento de poder, que é o Sérgio Moro, alçando o Sérgio Moro a um status de xerife, e aí com isso manipulando a Constituição para criar um estado de exceção micro só para o Lula e para o PT. Né? Quer dizer, é um câncer controlado, que é impossível de controlar o câncer, né? Mas criou-se uma espécie de câncer, uma anomalia jurídica para prender o Lula e o PT, isolar o PT dentro do regime político, no intuito de impedir que a estrutura democrática da Constituição de 88 desse ao povo o direito de reivindicar as suas necessidades básicas, o atendimento das suas necessidades básicas por meio de alçar o grupo político de sua identidade a uma parte do regime político, né? Então, por meio do voto, né? Então, o que a gente observa é isso, quer dizer, é uma é um conjunto de um sistema que porventura, em determinados momentos, ele falha, quer dizer, ele cria esses bugs. Então, os caminhoneiros que foram a favor do golpe, eles sofrem com as ações do golpe. E aí a revolta antigolpista, que é uma revolta de esquerda, toma conta do movimento dos caminhoneiros, que acabam se transformando momentaneamente em trabalhadores. Quer dizer, eles não são uma classe trabalhadora pura, no sentido homogênea da questão, mas eles acabam se comportando como uma classe trabalhadora quando o sentimento antigolpista surge na medida em que há uma reação econômica fundamental no bolso deles. Quer dizer, não é uma politização, uma politização consciente de um sindicato ou de uma classe, de uma identidade de classe homogênea, clássica, né, no sentido clássico da classe trabalhadora que surgiu. Não, é uma
reação espontânea a um colapso econômico, um colapso social e econômico. Então revela o que? Revela o colapso enquanto regime, o colapso da economia enquanto regime. É o que nós vínhamos dizendo sempre. Nós sempre falamos do colapso. Volta os vídeos, assista os vídeos anteriores. Tá lá, nós falamos o colapso iminente. O colapso como regime, um regime de caos, né? Que é o regime capitalista, um regime de caos. E aí é importante a defesa de Lula enquanto resistência consciente ao golpe, né? A defesa de Lula enquanto uma força democrática conciliadora de classes, porque o socialismo, o verdadeiro socialismo, é a superação da luta de classes por meio da conciliação das classes e por meio de um personagem como o Lula, que é um elo de ligação entre as classes, né? E aí que surge o socialismo moderno, o socialismo contemporâneo, né? Que não deixa de ser um pouco o que nós vivemos nos 13 anos de PT, né? Em grande medida, uma manifestação de um socialismo contemporâneo, né? E é isso que nós temos que defender, é isso que o movimento antigolpista tem que defender, é isso que a esquerda tem que ter em mente, né? A experiência do duelo entre as classes, né? Mas para isso é necessário que também, e aí entram as contradições, e aí entra a autocrítica também que nós temos que fazer, nós, as forças democráticas, as forças de esquerda, incluindo o PT. Uma autocrítica no sentido de que a conciliação de classes envolve uma burguesia, mas ela tem que ser uma burguesia nacionalista, né? Ela tem que ser uma burguesia, em grande medida, uma burguesia pequena. Nós temos que nos aliar a uma burguesia pequena no intuito de enfrentar a grande burguesia, porque quem tem que ser enfrentada é a grande burguesia, né? Quer dizer, é a ruptura com a grande burguesia. E quando a gente fala grande burguesia, a gente fala do imperialismo. Quer dizer, então essa minúcia que tem que ocorrer. E nós temos que pensar agora num regime que ele é um regime de resistência ao regime golpista, que é um regime imperialista, né? O regime do golpe é um regime imperialista. Então nós temos que pensar num regime alternativo que seja uma resistência ao regime imperialista. E esse regime tem que ser um regime de conciliação com uma burguesia local. E acho que esse que é o caminho, e é um caminho que foi construído pelo PT. E é o único caminho que a gente tem para poder enfrentar essa ditadura, né, que neoliberal, né, essa ditadura midiática que nós estamos vivendo e que se iniciou em 2016. Então, além disso, deixo aqui a reflexão do período que estamos vivendo, a ditadura midiática. Então, até a próxima.